Então vamos para a questão 5 agora, né? Eu vi que eu pulei questão 4, fui da 3 direto para 5, não tem problema. Questão 5 fala assim: represente os números complexos a seguir na forma polar, encontre seus módulos e argumentos. O argumento é o ângulo que o número faz com o eixo x, né? Então, vou aqui fazer a letra A como um exemplo. Então, a letra A está assim, 2 mais 2i. Né? Primeira coisa, vamos colocar isso daqui no plano, né? Então, eu vou desenhar aqui o plano de Argand de Gauss real imaginário. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. I, né? Menos 1i, menos 2i, menos 3i. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, fiz aqui o plano, né? De Argand de Gauss. Aí, esse número é 2 no real e mais 2i. Então, esse número é esse ponto aqui. Aí, ó, você vai ter um vetor que liga a origem até o número aqui, né? Para representar esse número aqui, Z1. Então, tá aqui o vetor. Ele vai fazer um ângulo, né? Um ângulo com o eixo real. Então, que é esse ângulo vermelho aqui que eu chamei de θ, né? Um ovinho cortado. Bom, aí o exercício pede o módulo e o valor do ângulo, né? Módulo, o que é módulo? Módulo é o tamanho dessa hipotenusa aqui. Eu tenho um triângulo, ó. Então, essa hipotenusa, o tamanho disso daqui, se chama módulo. Eu fiz um triângulo retângulo aqui, ó. Né? Então, o módulo a gente vai representar pela letra ρ, né? É como se fosse um P, né? Só que você faz uma perna meio curvada. Então, como é que eu calculo esse módulo? Bem fácil, né? Esse tamanho aqui é 2, né? Certo? Aí você não usa o i aqui, né? 2, e esse tamanho aqui também é 2. Então, eu estou num triângulo. Onde o cateto aqui vale 2. E esse cateto aqui também vale 2. E eu quero saber a hipotenusa. Então, como é que eu faço? Eu uso Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, o ρ quadrado é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Né? 2 ao quadrado, 4. Então, o ρ quadrado vai dar 4 mais 4, 8. O ρ ao quadrado vai dar 8. O ρ vai dar a raiz de 8. Aí, a raiz de 8 não dá exato, né? Você pode fazer esquema de simplificar a raiz quando não dá exato. Fatora por 2 dá 4, fatora por 2 dá 2, fatora por 2, né? Então, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Logo, aí você tira como é que funciona a fatoração. 2 vezes 2, né? Dá 2 ao quadrado. Então, aqui ficaria 2 ao quadrado, que é esse par aqui, ó, vezes mais um 2. Aí, o número que ficou ao quadrado, você tira ele fora da raiz. Então, esse 2 aqui, ele sai para fora da raiz. E o outro que não tem quadrado fica dentro da raiz. Então, deu 2 raiz de 2, né? Então, eu achei o valor do módulo. O módulo é 2 raiz de 2. Agora, falta achar o ângulo, né?
Como é que eu vou fazer para achar esse ângulo aqui? Bom, você vai usar tangente, correto? Lembra que a tangente do ângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente, coca, né? O cateto oposto ao ângulo é esse aqui, 2. O cateto adjacente ao ângulo é esse daqui, que vale 2 também. 2 dividido por 2 dá 1. Aí você tem que ir numa tabela de seno, cosseno, tangente e ver qual que é o ângulo onde a tangente dá 1. Esse ângulo vai ser 45 graus, porque se você pesquisar numa tabela de seno, cosseno, tangente, você vai ver que a tangente de 45 vale 1. Então aí eu descobri quanto que vale o ângulo. O ângulo vale 45 graus, certo? É assim que você vai fazer. Então tá ali, represente os números na forma polar enquanto seus módulos, né? Então, a forma polar do número complexo é assim. Rho cosseno de θ mais I seno de θ. Então, quanto vale o Rho? 2 raiz de 2, então vou colocar aqui 2 raiz de 2. Quanto vale o θ? 45, então vou colocar aqui 45 mais I seno de 45. E aí está representado um número complexo na forma polar. Então, guarde os passos. Pega o número, escreve ele no plano cartesiano, calcula a hipotenusa, né, por Pitágoras, para achar o Rho. Então, aqui é o quadrado, a soma dos quadrados catetos, né, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Se qualquer número tiver aqui, tiver 3, vai ficar 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? O que tiver aqui vai respeitar o Pitágoras. Então, fiz as contas, deu 4 mais 4, 8. Aí ficou Rho quadrado igual a 8, Rho igual a raiz de 8. Quando der para simplificar a raiz, você simplifica. Se não der, não tem problema, né? Poderia colocar a raiz de 8 aqui também, né? Mas eu resolvi simplificar, porque a gente já lembra como é que faz. Então, para simplificar a raiz, você fatora, né, por 2, por 3 ou por 5, né? Os mais comuns são esses. Aqui deu tudo por 2, então eu sempre começo pelo menor. E aí o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Aí, ó, o que der repetido sai da raiz. Então, aí eu encontrei 2 raiz de 2, né? O que deu repetido aqui, ó. 2 vezes 2, 2 quadrado. Então, o quadrado cancelou a raiz e esse 2 sai fora da raiz e o outro fica dentro da raiz. Certo? E para achar o ângulo, sempre vai ser tangente. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Correto? Vou fazer a letra B para você. E aí você faz as outras. 1 mais raiz de 3i, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, você faz mais ou menos aqui, porque aqui a raiz de 3 não dá número inteiro, né? Então, eu vou colocar aqui 1, 2... A raiz de 3 é mais ou menos 1,7, né? Tem que ter uma noção também quanto que vale a raiz. Ela vale mais ou menos 1,7. Menos 1, menos 2. Né? Aqui 1, 2. Então não preciso fazer número maior que 2, porque o maior número aqui é 1,7. Menos 1, menos 2. Aí, como é que eu represento isso daqui? 1 no real, 1 aqui. E raiz de 3 no imaginário. Então, raiz de 3 é 1,7. Aqui seria 1,5, 1,7, está mais ou menos aqui, ó. Você vai ter que colocar aproximado. Então, tá aqui o número complexo. Aí você faz a setinha. O resto agora é o mesmo, né? O ângulo tá aqui. Quanto que vale esse tamanho? É o número que vai com i, né? Porque aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real. Esse tamanho é o número que vai com i, então ele vale raiz de 3. Aí você coloca aqui, ó, esse cateto vale raiz de 3 e esse cateto vale 1. Então eu estou num triângulo
eu estou num triângulo, onde um cateto vale 1 e o outro vale raiz de 3. Aí o próximo passo é descobrir quanto que vale o módulo, né? O ρ. Pitágoras, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. O quadrado da raiz, né? O quadrado cancela a raiz, então vai sobrar só o número que está dentro da raiz. Então, vai dar 3 aqui. Então, ρ ao quadrado é igual a 1 mais 3. Ρ ao quadrado é igual a 4. O ρ é igual a raiz de 4. O ρ vale 2. Tá? Então, aqui deu raiz exata. Então, lembra que a raiz elevada ao quadrado, você vai cancelar ela. Então, em exercício que tiver assim, ó, 2 raiz de 3 ao quadrado, como é que você vai fazer isso? Vai ser o quadrado do 2, que é 4. E o quadrado vai cancelar essa raiz. Então, vai ficar 4 vezes 3. Correto? Não esqueça disso daqui. Bom, continuando. Aí, a tangente do ângulo, né? Você vai ter que calcular o ângulo pela tangente. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Raiz de 3 dividido por 1, né? Esse cateto vale 1 e raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. Então, qual é o ângulo que dá raiz de 3 na tangente? Aí você pega uma tabela, você vai ver que o ângulo é 60 graus. A tangente de 60 graus vale raiz de 3. Depois eu mando uma tabela de tangente, seno e cosseno para vocês no grupo aí. Aí o número complexo na forma polar é ρ cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Então, o meu ρ vale 2. O meu ângulo vale 60. Então, vai ficar assim, cosseno de 60 mais i seno de 60. E aí, acabou. Certo, galera? Então, agora vocês fazem a letra C e a letra D. Tá bom? Até a próxima.